E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão. Agora a questão 180 e última da prova do Enem 2022. Ela diz o seguinte: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção, com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de diâmetro, ponto, né? Um cliente encomenda 150 desses docinhos. Então, são 150 docinhos. Mas pede que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções, então essa é a pergunta final, né? Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Vamos lembrar, né, que aqueles 50 docinhos é feito com apenas uma porção, né? Uma única porção consegue fazer aqueles 50 docinhos. Aí vamos lá, pessoal, vamos entender aqui uma situação. Isso se trata de esfera e mais especificamente do volume da esfera, né? E como é que se calcula o volume de uma esfera? É 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Note que nessa fórmula de volume, a única coisa que pode variar aqui é o raio. Porque 4 e 3 são constantes, não vão mudar. E o π também é constante, é um número também, né? Então não vai mudar. Então a única coisa que pode fazer o volume se alterar é a medida do raio. E analisando dessa forma, como o volume está no numerador e o raio também, então significa que são grandezas diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Que se eu fizer um aumento no raio, isso também vai gerar um aumento proporcional no volume. Só que aqui tem uma observação. Esse raio está ao cubo. Então, por exemplo, imagina que eu aumento esse raio em 2 vezes. O que é que vai acontecer com o volume? Ele também vai aumentar, só que vai ser em 2 vezes ao cubo, porque o raio está ao cubo. E 2 ao cubo são 8. Então, se eu dobro o raio, eu vou estar aumentando o volume em 8 vezes, e não em apenas 2 vezes. Isso é uma observação importante, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma esfera, vamos pensar na situação inicial, tá? Antes da encomenda. Como é que essa cozinheira costuma produzir os seus doces? São esferas que têm 2 centímetros de diâmetro. Então, isso significa que o raio que ela está acostumada a trabalhar é um raio de 1 centímetro nessas esferas. E aí vamos pensar em qual foi o pedido que o cliente fez. O cliente pediu que ela fizesse esferas, continuasse sendo, só que agora com um raio diferente. Como ele quer um diâmetro de 4, significa que o raio vai ser 2. Lembra que o raio é a metade, né, do diâmetro. Então vamos lá, o que foi que aconteceu do raio inicial para o raio final? A gente dobrou o raio. Quando eu falo raio, é a medida do raio, claro, né? Então a gente dobrou a medida do raio. Então significa que isso, se eu vou dobrar a medida do raio, não significa que vai dobrar a quantidade de esferas. Porque a gente já viu aqui embaixo que quando eu dobro o raio, a quantidade de volume, que coincide com a quantidade de esferas, vai aumentar em 8 vezes. Então, como antes ela iria produzir, né, com uma porção 50 docinhos, agora eu sei que como eu vou ter que dobrar o raio, eu preciso fazer 150 docinhos, então basta a gente pensar no seguinte: o raio é o dobro. Então, cada docinho que eu vou fazer novo para esse cliente vai equivaler a 8 docinhos que eu fazia antes. Então, como o pedido foi de 150 docinhos no total, e cada docinho desse tem 8 vezes o volume dos anteriores, então eu tenho que multiplicar isso daqui por 8. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 5 dá 40. Aí vai 4. E 8 vezes 1 é 8. Com 4 que foi 12. Então significa que essa cozinheira vai ter que fazer 1.200 docinhos. É como se ela tivesse que fazer 1.200 docinhos do que ela já estava acostumada. Ela só vai fazer de fato 150, tá?
Só que esses 150, eles equivalem a 1.200 dos que ela fazia antes. E como dos que ela fazia antes, ela gastava em uma porção, né? Com uma porção, daria para fazer 50 docinhos. Então, basta dividir esses 1.200 por 50 para ver quantas porções serão feitas. Corta os zeros e divide 120 por 5. E aqui a gente vai achar 24. Então, ela precisa fazer 24 porções das que ela estava acostumada a fazer antes. Então, a resposta aqui, letra E, beleza? Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, ou se vocês tiverem feito por um caminho diferente, posta aí nos comentários, tá? Então, valeu, agradeço vocês terem ficado até aqui. Peço aí que, se você acompanha essa resolução, você se inscreva no canal, tá? Para que possa contribuir. Não custa nada para você, mas é importante para a gente. Então, curte esse vídeo, inscreve-se no canal aí e compartilha com o pessoal, beleza? Então, valeu, pessoal, e até a próxima.